Boa tarde a todos. O meu grupo, nós ficamos responsáveis por falar sobre o caso do envolvimento da OAB, né, no caso do Adélio Bispo. E o caso do Adélio Bispo repercutiu bastante, né, na época do fato. E primeiro eu gostaria de fazer um adendo sobre quem era o Adélio Bispo. Adélio, ele é natural de Montes Claros, né, e ele foi o autor da facada do atual presidente Bolsonaro durante uma campanha presidencial em 2018, né, na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na época, Adélio foi preso em flagrante e decorreram investigações, né, de que Adélio agiu realmente sozinho. Entretanto, né, o caso gerou muita repercussão, todos os jornais passavam isso, inclusive o jornal mundial, né, jornais mundiais repercutiram e divulgaram a situação. E começaram a surgir especulações a respeito de quem estaria por trás de Adélio, né? E aí que 4 advogados se colocaram à disposição do agressor, né, do atual presidente, para defenderem o Adélio. E um deles foi o Zanoni Manuel de Oliveira Júnior, né? Eu acho que todo mundo já ouviu falar um pouquinho dele, principalmente quando aconteceu isso, ele voltou à tona, e no final eu vou falar um outro caso, vou só citar um outro caso que ele fez parte também, que gerou repercussão. E daí, quando esses 4 advogados, né, se colocaram à disposição para defender o Adélio, as especulações aumentaram, porque como que o Adélio, né, de uma família hipossuficiente, estaria financiando as despesas de honorários advocatícios, né? Advocatícios. Então, os próprios apoiadores do Bolsonaro, várias pessoas começaram a dizer de que ele realmente não teria agido sozinho e que os culpados, né, os mandantes da atuação, estariam financiando a sua defesa. Vindo, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro a se posicionar publicamente a respeito dessa situação, né? Ele fez uma entrevista a qual ele criticou a atuação dos advogados que estariam se prestando a fazerem a atuação, a defesa do Adélio Bispo, e criticou também a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E ele ainda atacou o presidente da Ordem, né, Felipe Santa Cruz, referência à morte de seu pai, Fernando Santa Cruz, que desapareceu na ditadura. E gerou uma grande, mais polêmica ainda para a situação, e o presidente da público, que aquilo não era certo, o que o presidente estaria fazendo, enfim. E foi daí que o envolvimento da OAB aumentou perante o caso, se contrapondo o presidente da OAB se contrapôs aos argumentos utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro, alegando que qualquer pessoa tinha o direito, sim, do devido processo legal e a ampla defesa, e que não necessariamente teria que estar sendo a sua defesa financiada por alguém, né? E, por fim, o caso se estendeu, diversas discussões a respeito se Adélio era também ou não inimputável, né? Porque tiveram provas de que ele era inimputável, de que ele não tinha condições psicológicas e por isso ele teria agido contra o presidente. E, ao final, a sua prisão preventiva foi convertida a prisão preventiva em internação por tempo indeterminado, né, e transitada em julgado. Porém, sempre que surge uma oportunidade, o presidente ele vem à tona e ele faz uma alfinetada, ele cita alguma coisa sobre a situação. Na época dos fatos, perdão, que eu me empolguei aqui, esqueci de mudar os slides. E na época do caso, né, o advogado contratado, Zanoni, ele até justificou de que ele teria sido contratado por alguém, porque até então as pessoas diziam e a própria Polícia Federal dizia que ele teria assumido o caso gratuitamente, né, em troca de repercussão de seu nome, enfim. Só que o Zanoni, ele sustentou que não, que foi uma pessoa que o contratou, dizendo que era um colega de igreja de Adélio, só que ele não queria aparecer. Ele contratou para que o advogado para que o Zanoni fizesse um parecer jurídico, e à época pagou R$5.000
Porém, depois, como repercutiu muito a história, ele acabou desaparecendo e não deu mais não fez nenhum pagamento ou nem se manifestou. O Zanoni até disse que ele não poderia identificar a pessoa, né, que fez esse contrato, que o contratou, em razão de um contrato entre o advogado e o cliente, o qual existia uma cláusula de confidencialidade. Então, ele não poderia dizer quem era essa pessoa. A Polícia Federal, ela acredita que o advogado tem assumido o caso de graça, né, gratuitamente, em troca de repercussão do seu nome, como eu já disse, né, apenas para faturar com os holofotes, e que ele tenha inventado toda essa história de que uma pessoa apareceu, enfim. Durante as insistências, as diversas investigações, a Polícia Federal ofereceu ao Adélio um acordo de delação premiada. Porém, o Adélio, ele manteve a versão de que ele agiu sozinho e negou que teria sido encomendado. Ele continua dizendo até hoje que ninguém encomendou a morte de ninguém, que ele agiu contra o presidente porque ele tinha ideias e ele tem ideias contrárias ideias políticas contrárias ao presidente, por isso que ele agiu daquela forma. Em outubro do ano passado, todo o material do Zanoni, inclusive seu telefone, os telefones de sua família, todo os seus aparelhos, né, eles foram confiscados e estavam grampeados. Só que em outubro de 2019, as investigações dos materiais de Zanoni foram suspensas após a OAB fazer um pedido de que vasculhar as informações do advogado era uma violação ao Código de Ética. Né? A gente pode ver aqui no artigo 35 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que trata do sigilo profissional, e também ao próprio sigilo profissional garantido pela Constituição, lá no artigo 5º, incisos 10 e 11. E aí, assim, as investigações foram suspensas em razão desse pedido da OAB. Em novembro do ano passado, também, Zanoni, ele deixou de advogar para Adélio e começou a ser atendido pela Defensoria Pública. O Zanoni justificou que era fora de mão para ele, era inviável que ele se deslocasse da cidade dele, onde fica o escritório dele em Juiz de Fora, até a penitenciária onde o Adélio Bispo está internado, né, que fica em Campo Grande. Então, ele já saiu do caso, ele disse que não estava dificultoso para ele o deslocamento até a situação, e agora o Adélio está sendo atendido pela própria Defensoria Pública. Até então, a Polícia Federal, ela aponta que ninguém pagou pela defesa do agressor, de Jair Bolsonaro, né, e realmente que a motivação foi a mesma que levou a defender gratuitamente o Bola. Né, então, o Zanoni, a gente ouviu falar bastante dele na época do Bola, lá no caso do goleiro Bruno, que ele também se intrometeu ali no meio, querendo defender eles ali, e a própria Polícia Federal, ela atua dizendo que a intenção dele era justamente isso, faturar com os holofotes, visando, né, que é um caso super midiático. Porém, essa situação é uma situação que vai perdurar ainda por um bom tempo. O próprio Zanoni, numa entrevista que eu estava lendo, enquanto eu estava fazendo a pesquisa, professor, ele disse que é bem capaz dessas investigações aí perdurarem até o final do mandato do Bolsonaro, porque o Bolsonaro não vai desistir e continua achando que tem alguém sim por trás dele. Ele queria até ir lá conversar presencialmente, né, pessoalmente com o Adélio, só que, por fim, não foi acatado, ainda não chegou aí. Mas, em relação ao Código de Ética, era isso que eu e o grupo, a gente queria passar, a questão da violação, né, que essa situação toda teve uma violação em relação ao sigilo profissional, porque não respeitaram o que é garantido pela Constituição, né, e foram apreendidos todos os materiais do advogado, e também a questão da advocacia pro bono, né? Porque a advocacia pro bono, ela é, sim, permitida, só que ela não pode ser utilizada para fins políticos, partidários, né? Lá do artigo 30, o parágrafo 3º, ou ainda como instrumento de publicidade para captação de clientela. Então, por mais que a Polícia Federal
entenda que ele se envolveu apenas para faturar com holofotes ou alguma coisa assim, né, para se promover, ainda não tem nenhuma decisão, não tem nenhuma investigação, ainda não foi concluído. Eu até dei uma pesquisadinha hoje de novo para ver se não tinha nada atualizado, e não tem. E essa decisão, né, como é um caso é um crime contra a segurança nacional, só cabe ao Supremo, e estamos aí, né, esperando a atuação do Supremo e da Polícia Federal quanto a essas investigações, a conclusão dessas investigações. Então, acho que é isso que eu tinha para passar. Passo agora a palavra para o professor, e se tiver algum colega que queira fazer alguma pergunta, alguma coisa, estarei à disposição. Ok. Obrigado aí pela apresentação da colega, da Emily. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, que a polêmica desse trabalho aí, né, tá principalmente aí com relação aí à questão da violabilidade, né, ou melhor dizendo, né, da regra, né, da inviolabilidade, né, do sigilo profissional do advogado, né. Então, aí, perfeita aí a abordagem. Então, assim, a conclusão que a gente chega aí, qual que é? Que, independente, né, dos objetivos, né, da Polícia Federal, devia ter se valido de outros mecanismos de investigação que não envolvessem, né, o mandado de busca, né, e a apreensão do escritório de advocacia, tá? Até porque vocês viram lá que as hipóteses lá em que pode haver, né, a quebra dessa inviolabilidade. Deixa eu só colocar aqui para vocês aqui rapidamente aqui, para vocês visualizarem lá, mas hipótese aqui do artigo 7º aqui, deixa eu pegar aqui o parágrafo 7º aqui, né? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, só um instante. E daí fica tranquilo aqui para todo mundo ver, né? A gente já está finalizando já, tá, pessoal? Estou só fazendo aqui os comentários aqui da apresentação aqui do último grupo. Tá? Então, olha só, eu estou aqui, então, com o parágrafo 7º aqui, né? Ó, a ressalva constante aqui do parágrafo 6º, ó, porque o que acontece? A regra geral aqui, ó, é a regra da inviolabilidade. Daí o parágrafo 6º fala o quê, ó? Presentes indícios de autoria e materialidade da prática, né, de crime por parte do advogado. Olha lá para você ver, tem que ter o quê? Indícios de autoria e materialidade. Não basta mero o quê? Conjectura, né? O que tinha na época lá era um pouco frágil do meu ponto de vista, porque era só uma conjectura. Na verdade, algumas falas, algumas notícias truncadas aí na imprensa, mas nada de concreto que pudesse levar a acreditar que o advogado estaria envolvido no cometimento do crime. E tem um outro detalhe aí que a gente também tem que analisar. Ó. Independentemente disso daí, as circunstâncias em que o advogado foi contratado nem é o objeto do inquérito policial também. A colega aí falou bem a isso. Daí poderia ser até objeto da gente, poderia até discutir isso daqui em termos éticos, né, por conta lá dos critérios da advocacia pro bono, até a gente pode concordar nisso daí, mas não existe aqui, como objeto do inquérito, né, nada que vincule a forma da contratação do advogado. Isso daí também faz parte do sigilo profissional, né? Então, assim, o que a polícia queria desvendar ali era se porventura quem, né, chegando a quem pagou pelos honorários, a quem contratou o advogado, pudesse também chegar a uma possível autoria do crime. Tá? Então, vejam só, o que a polícia queria ali era utilizar o advogado de trampolim para poder conseguir alcançar um objetivo maior. Só que, no meu ponto de vista, correto aí a decisão, né, do judiciário aí, que reconheceu aqui, no caso concreto aqui, a inviolabilidade do escritório do advogado. Essa é a minha opinião técnica, tá? Eu não estou levando em consideração aqui nenhum aspecto com relação à pessoa do presidente, nem aspectos em relação a nenhum fator político, tá? Até porque é importante aqui eu colocar para vocês aqui a minha opinião, analisando o caso concreto. Nesse caso aqui, eu entendo que foi correto aqui a questão, né, de reconhecer aqui o sigilo da inviolabilidade do escritório.
Porque se o judiciário autorizar aqui a quebra do sigilo, gente, não tem mais chance de defesa às pessoas. A gente tem que entender que isso daqui não é nem uma prerrogativa... Não, professor. É uma prerrogativa do jurisdicionado. Sim. Você já pensou aquilo que você contrata com o teu advogado, aquilo que você conversa com ele, a polícia tiver acesso, os órgãos de fiscalização tiver acesso, então não tem mais defesa técnica no ordenamento jurídico brasileiro. Pode falar. Dois comentários, né? Primeiro, que foi a própria OAB que fez o pedido de que era inviolável, né? A que apresentou o pedido para que fossem suspensas, porque estava ferindo uma garantia constitucional do advogado. Não, e também a questão de que o senhor falou, né? Que foi que eles queriam chegar ao autor do crime, né? Então, a intenção era justamente essa, só que eles esqueceram de analisar, esqueceram não, né? Estavam, na verdade, realmente tentando boicotar, né? Alguma coisa assim, achando que ninguém fosse ver. E o próprio Zanoni, numa entrevista, ele disse que isso é complicado para ele, porque tudo que ele conversava com os clientes estava sendo gravado, com clientes que nem eram daquela situação. Então, todo mês ele disse que ele tentava trocar de telefone e todo mês grampeavam o telefone dele novamente. Então, ele até mencionou que era uma questão que estava prejudicando ele muito, a questão de terem grampeado o telefone dele. Só isso mesmo que eu queria acrescentar. Exato. Olha só, o colega pontuou conosco agora, porque foi a própria OAB que fez. Deixa eu só colocar esse ponto aqui para vocês. É importante, perdão, me falha a memória se a colega mencionou esse dispositivo aqui do Regulamento Geral da OAB, tá? Caso tiver mencionado, perdão, tá? Se não tiver mencionado, é só você acrescentar aí, tá? Isso daqui é em decorrência do artigo 15, lá da regra do Regulamento Geral, ó. Compete ao presidente do Conselho Federal, do Conselho Seccional e da subseção tomar conhecimento de fato que possa causar, ou já causou, violação de direitos ou de prerrogativas da profissão, adotar providências judiciais e extrajudiciais para prevenir ou restaurar o império do Estatuto, em sua plenitude, inclusive mediante representação administrativa, tá? Então, olha só, é em decorrência aqui do dispositivo aqui do artigo 15 do Regulamento Geral da OAB, é que a própria OAB toma iniciativa nessas situações, tá? Daí eu não sei se você chegou a mencionar lá no teu trabalho. Caso não tiver mencionado, a gente acrescenta aí agora, tá? Então, olha só para constar aí, então, regra do artigo 7º, né, que trata da inviolabilidade, e a exceção lá do parágrafo 6º e parágrafo 7º, em caso aqui de quebra, né, do estatuto, né, aqui é bem claro aqui o dispositivo aqui, né, a gente vai, então, se socorrer aqui da regra do artigo 15, né, do Regulamento Geral, que preconiza aí que a própria OAB pode tomar, então, né, iniciativa para a solução, né, da questão, para resolução, para restauração, né, do estatuto. Ok? Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a colega? Eu vou passar a palavra aí para vocês aí. O Igor gostou da apresentação, o Richard também, Samara, Vânia, todo mundo aí parabenizando o grupo, ó. Emily, estava nervosa, Emily? Estava nervosa, Emily? Tava um cadinho, viu, professor? Mas deu tudo certo, né? Que bom, deu tudo certo. Deu sim. Pessoal, para mim, excelente apresentação também, tá? Parabenizar todos os grupos aí que participaram, né? Muito boa, muito produtiva a aula de hoje. E na próxima aula a gente se encontra aqui, então, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Valeu e até semana que vem, até a próxima, tá?